falando de coisa séria, Vamos. a gente queria muito, há pouco tempo atrás, poder viver, né, de volta esses jogos de Libertadores. Claro que o jogo contra a Católica foi nosso retorno a Libertadores em casa, a gente ganhou do Barcelona, mas jogar contra o Boca Juniors é outra coisa, né, Valuzinho? Sem é diferente. sombra. É um clássico, né? É um clássico do futebol daqui da América do Sul. Já foi decisão de Copa Libertadores lá em 1977. 3 jogos, né, Valu? Isso. 1x0, 1x0 e perdemos nos pênaltis. Exato. Uma garfada, né? Uma garfada básica. Esse Boca aqui já fez parte de um grupo do Cruzeiro em 1994, que eu considero o grupo mais difícil até hoje da história do Cruzeiro em participações de Libertadores. Era Boca, Cruzeiro, Palmeiras e Vélez. Vélez do Bianchi, inclusive, que foi campeão naquela edição, né? Então, é um clássico, ninguém fica normal diante de um jogo desse. O torcedor do Cruzeiro mais experiente acompanha isso desde a década de 70, né? E igual eu sempre falo, esse é o tipo de jogo que durante um bom tempo só acompanhava um Cruzeiro e Boca. O cruzeirense ia ao campo e outros vinham, essas delegações do futebol sul-americano desmarcarem aqui exatamente para jogar contra o Cruzeiro, para jogar contra o time que tem relevância em âmbito do nosso continente desde a década de 60. Então é muito importante o Cruzeiro enfrentar esse Boca numa situação de muita necessidade. Eu considero que o empate a vitória ela é vital. Mas não pode perder, para né? o Cruzeiro continuar na corrida, embolar o grupo, né? Chegar ao mesmo número de pontos do Boca Juniors. Era para ser um jogo valendo a liderança desse grupo, né? O caminho normal diante da vitória do Cruzeiro para cima da equipe do Barcelona, da vitória do Boca para cima da equipe da Católica fora de casa, era o esperado que essas equipes vencessem na segunda rodada. O Boca fez a parte dele lá em La Bombonera, vencendo o Barcelona por 3-0, e o Cruzeiro acabou tendo um tropeço muito importante aqui contra a Católica. Então é hora de fazer o Boca conhecer a primeira derrota na Copa Libertadores 2026 e, quem sabe, um empate, porque a última coisa que eu quero são esses 4 times chegando naquela bola dividida ali. É o mais provável de acontecer, mas o Cruzeiro precisa demais dessa vitória, sabe, gente? Com o critério de desempate, virou jogo de liderança. Se a gente empata em 6 pontos, confronto direto é o primeiro critério. Então vale liderança. Fantástico. E isso é muito importante você ressaltar. Claro que era assim, pode podia ser um moeda, jogo para disparar. Ganhou, classificou. Virtualmente classificado. Virtualmente sim. Cara, eu ouso dizer que é um dos maiores clássicos sul-americanos Cruzeiro e Boca Claro Juniors. que é, E gente. aqui, sabe o que é legal? Eu acompanho muito, sigo muito jornalista da Argentina, velho. Eles tratam o jogo como um jogo gigante. Eu tô lendo, cobertura dos caras. Que a gente não precisa de fazer igual a música do Dilcinho, né? Unilateral. Não precisa. Assim, é bilateral essa rivalidade mesmo. Né? Então, assim. Qual que é a música do Dilcinho? Eu não sei, eu ouvi essa canção ontem. Assim, por um acaso, foi a primeira vez que eu ouvi ontem, Unilateral. Mas acho que eu fiquei o domingo muito à toa e aí até comecei a ouvir músicas. Mas ela fala, não é o caso disso, né? Não, tá forçando aí pra ser. Claro, não tá forçando. Não, naturalmente é um dos maiores. A imprensa da América do Sul se movimenta em torno disso. Não é só a Argentina, é brasileira. Fica todo mundo de olho nesse clássico. Porque tem muita não é história. clássico da segunda metade de 2000 não, pra cá. Não, é desde a década 68, de 60. Porra. Desde a década de Libertadores 60. em 77. Exato, cara. Exato. Então, assim, enfim, não precisa dessa forçação. De fato, é um jogo muito pesado e é um jogo que eu tenho muita satisfação de ser cruzeirense, entre várias coisas, né? Por conta de tantos duelos assim que o Cruzeiro já me proporcionou, mas toda vez que vai acontecer é muito especial. Gente, aqui eu acho que o Cruzeiro nunca enfrentou o Boca assim, Boca horrível, né? Até agora volta a ser um dos melhores dos últimos anos. Mas aquele de 2024 era ruim. Mas a gente também, assim, mas a gente também não era bom. Tipo, eu tô falando de momento, assim, sabe? Não, gente, mas aqui, sério, não existe Boca ruim. Gente, sério, assim, eu não gosto. Eu me arrependo do desrespeito que eu fiz, assim, sério mesmo. Porque é coisa que você não faz. O de 2024 talvez seja o
Mas assim, Menos complicado. não tem time... Mas mas, boa prova mas não é que tem. os dois estavam na segunda competição, Cara, né? Os mas dois não estavam na tem. Sula. Sim, naquela é verdade. oportunidade. Não foi um Vocês duelo de concordam Libertadores comigo igual que agora. time argentino, e vamos, como a gente tá falando do Boca, que tem... gente, eu tenho aqui esse negócio, sabe a camisa? que não Eles sei o têm quê, um eu não DNA curto muito. estranho. Velho, é isso, Nas o DNA Copas, esquisito, tem. cara. Eles são chatos, São. Eles conseguem controlar jogo, eles conseguem dominar a partida, eles conseguem, sabe, tirar todo Eu não mundo do eixo, consigo cara. vê-los desestabilizados Isso, essa é a palavra. dentro de um jogo, mesmo às vezes quando saem perdendo. Pode ter um bilhão de gente mesmo às gritando na vezes orelha com o dele. estádio completamente abarrotado, sei lá, cara. Eles Continuam na mesma... Eles cara, têm um jeito estranho de eles- jogar as Copas. Eu falei um negócio hoje num negocinho que nós estamos fazendo aqui. Eu falei uma situação que o Mourinho visitou a Toca 2009, ele lá no bate-papo com todo mundo, tirou umas fotos, tava ouvindo as conversas. E perguntaram pra ele quais os jogadores que ele gosta de trabalhar. Ele falou: eu gosto de trabalhar muito com jogador africano, eu gosto de trabalhar com jogador argentino e não gosto de trabalhar com brasileiro. Aí ele deu a explicação que o brasileiro é foda, né, cara? Você pede, ó, você vai marcar o lateral. Quando você vê, você não vai subir, tá? Quando você vê, ele tá cruzando a bola lá na ponta, né? E aí você vai xingar e ele fica puto. E ele falou, o argentino tem uma obediência tática, que eles não saem daquilo, eles são focados. É isso, cara. Você vê, os caras bicho, eles não rasgam o perdem plano foco. de jogo, azar. Vai tomando 1, 2, 3-0. E Eles ficam continua. fiéis, E continua. Oi, aqui, depois da expulsão do Porra, nós tomamos Advíncula, eles fizeram um baita Isso é jogo, velho. louco. Ô, Samuca, Eles criaram pra empatar. Mas João Marcelo Sim, tinha uma bola na criaram. linha, pô. Sim. Com a menos, pô. João Marcelo tinha uma bola na linha. Você foi amassado, eles com a menos no segundo tempo. Então, é um jogo que, assim, a gente fica felizão, cara. Igual o cara mostrou, a gente sabe, acho que nem nos melhores sonhos a gente ia imaginar que ia voltar pra Libertadores tão cedo. Se você pensasse, tipo assim, se você fizer uma análise fria mesmo de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, você fala, ih, vai demorar pra caralho agora pra gente ter esse prazer novamente, né? Mas agora é o estágio além, né? A gente tá É. aqui, a gente quer seguir, né, gente? E Isso. pra seguir, Tem a que gente ganhar vai ter desse que Boca. bater, é tombar um gigante. Né? Cada partida que você vence o Boca, independente de qual circunstância que o time esteja, é tombar um gigante. E para tombar um gigante, Tem você tem que jogar bola. Você tem que jogar muita bola, você tem que estar num dia. Saber que vai ter catimba aqui, os Vai, caras, o sim. juiz normalmente ajuda os caras. E saber que, assim, o Cruzeiro jogando futebol, né, que a gente tem visto, como é bom, né, falar do Cruzeiro do campo e de resultados, né? É claro que ainda é um estágio inicial do trabalho do Mas já Arthur. tá mostrando, Sim, né? do trabalho do Arthur Jorge, mas a gente já vê nesse um pouco mais de um mês que ele está à frente do Cruzeiro, ele conquistou resultados e não conquistou de qualquer maneira, né? Joga bola. Tomara que esses jogos anteriores sirvam, porque eu entendo que o Cruzeiro, para vencer esse Boca, vai precisar de fazer a melhor partida sob o comando do Arthur Jorge até aqui. E talvez seja o jogo também que eu não ligo se tiver um gol cagado, né? Porque, gente, jogo brigado vai ser. Né? É um fato, porque, gente, o Cruzeiro, acho que nas piores fases da história do Cruzeiro, quando tinha jogo grande, cara, o Cruzeiro dava um Sim. jeito, e é um jogo que eu não tenho preocupação que o Cruzeiro amanhã não vá fazer uma grande partida, eu Sim. acredito que vai fazer. Os jogos que preocupam o Cruzeiro. Eu jogo- tô entendendo que você você tá. entendeu? Não é que a gente não se preocupe, vai. Claro, não, A coisa isso. será que a turma vai estar ligada? A turma vai estar muito ligada. Vai entrar na pilha, aqui, ó, faca no dentro, todo mundo maluco. Eu não tenho essa preocupação. Sim. É uma coisa histórica, gente. A gente acha que essas coisas não acontecem, mas acontece. Tem coisa que é histórica do Cruzeiro. Esse é o tipo de jogo que o Cruzeiro gosta. Sim. O cara não sabe a história do Cruzeiro, mas sei lá, entra lá dentro, o negócio Acha que é acontece. fala de torcedor. Não é. São jogos. Sim. Esses jogos o Cruzeiro gosta de jogar, a história do Cruzeiro. E hoje você não fica aquém da história. Vai jogar bola. A gente torce para que jogue mais e Isso. conquiste a vitória. Claro. Porque é um adversário chato pra caramba, velho. Time argentino, independente, o Boca é um pouquinho mais chato do que o normal. Mas time argentino é difícil de enfrentar, cara. É muito difícil. Entre todos os insuportáveis, talvez eles sejam os mais, o né? mais. Porque é um time, cara, é outra coisa, é histórico também. São Então, times históricos, Isso, frios. quando o Cruzeiro e Boca entram em campo amanhã, eles não estão entrando só com esses times. Eles estão carregando a história de suas camisas na Libertadores. Isso. Isso não altera o placar, mas cada jogador de um lado e do outro, se tiver consciência disso, cara, é o que torna o jogo maior do que o próprio jogo em si, né? Então é o Boca que vem com as suas histórias de 6 títulos, o Cruzeiro com os seus 2 títulos, as suas participações. Não são só, tem gente que pensa. Eu tenho um amigo, coitado, ele falou assim: ele torce para um determinado time aí que já ganhou a Libertadores. Ele falou assim no ano de 2024: se a gente vencer esse ano, acabou essa história
nós vamos ser do mesmo tamanho na Copa. Não vamos ser. Eu sinto muito te informar. Não é sobre só ter o que seria, né? Igualar o número de conquistas. Não, é sobre... Ao longo do tempo, a Libertadores começou em 1960, você vai escrevendo vários capítulos. Isso acaba fazendo a tradição. Então você vê, o Cruzeiro ficou off da Libertadores 7 anos. Em número de participações, ainda alguns times não foram capazes de igualar o número de participações. Só participação. Não vamos falar número de final, número de semifinal. Não vamos para esse lado não, tá, gente? Que aí é isso também que ajuda a constituir número de vitórias para cima de argentinos. Então, a tradição ela se dá pelas taças, mas também pela uma história egressa dentro dessa Copa Libertadores. E times históricos, né? O de 94, o Nonato me dá uma bico... Ô, gente, acho que todo mundo botou a bola dentro do gol, né, cara? Do meio de campo, como o Nonato jogar a bola, gente. Meu Deus do céu, a bola explode no travessão. Aí o Ronaldinho tira uma McAllister pra nada. O bom é o pessoal falando desse lance. Olha a camisetinha. La camisetinha. É maravilhoso. O pai do McAllister. Depois procurem aí lá a camisetinha, que é o Ronaldinho pedindo a camiseta pro cara, eu queria matá-lo. E vapo. E quem quer jogar do Ronaldo? Aí o jeito que ele fala Ronaldo, né? Ronaldo. Cara, esse jogo também foi histórico, né? Nossa, vários jogos, né? Inclusive, só um detalhe, né? Que essa Libertadores de 94 aí, Cruzeiro e Boca se enfrentaram justamente na fase de grupos. Sim. E a gente ganhou as duas. A gente ganhou aqui e lá. 2-1 lá em La Bombonera. E se o Cruzeiro vai vencer amanhã e vencer no La Bombonera, que vai também vencer lá, você sabe que vai ser o primeiro clube brasileiro a ganhar desde 2 vezes lá, né? É mesmo? Foi o primeiro a vencer, não foi? Foi o primeiro a vencer lá. Ah, então tá na hora. River e Boca... Eu tenho dúvida, acho que o Santos já havia vencido. Quando o Cruzeiro vence em 94, Pode ser. Vencer 2 vezes. Ah, tá. 2 vezes, tá? É que em 94, quando ele vence a primeira, acho que o Santos já só havia tem isso aí vencido. também. O Cruzeiro é pequenininha a história dele. Vencer o River e Boca lá dentro, poucos times do Brasil conseguiram, viu? Pouquíssimos. Tem gente que achava isso só no álbum de figurinha, gente. Até pouco tempo. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!